No ano de 399 a.C., Sócrates foi a julgamento. Ele já era um homem bem velho, tinha sido militar durante grande parte da sua vida e se tornou famoso como filósofo. A característica mais distinta da sua filosofia era fazer mais perguntas do que afirmações. Ao invés de criar argumentos para tentar provar que o seu interlocutor estava errado, ele perguntava as coisas de forma que o seu interlocutor acabasse apresentando as suas próprias contradições. A forma com que participava de diálogos encantava muita gente e também incomodava muita gente. É isso que nos leva até o seu julgamento. No ano de 399 a.C., Sócrates é julgado e considerado culpado por 2 crimes: por corromper a mentalidade dos jovens de Atenas com a sua filosofia e por não acreditar nos deuses. É muito fácil idealizar a figura do Sócrates. Aliás, é muito fácil idealizar a figura de quase qualquer pessoa, ainda mais alguém que viveu há quase 2.500 anos, que influenciou a filosofia de muita gente e que não escreveu nada. Tudo que a gente sabe sobre Sócrates foi escrito por pessoas que gostavam muito dele, sobretudo Platão, que por sinal é conhecido por defender versões idealizadas das coisas. De qualquer forma, as narrativas que contam como foi a morte de Sócrates, todas concordam que ele poderia ter escapado desse julgamento, mas que isso seria uma traição a seus princípios. Então, já sendo um homem idoso, Sócrates prefere encarar a morte do que trair seus próprios princípios. Ele é condenado a tomar um veneno, cicuta, e ele assim o faz, perdendo sua vida, mas não perdendo seus princípios. Muitos filósofos vão tratar Sócrates como sendo um grande exemplo de como viver uma vida verdadeira, inclusive filósofos que discordam completamente da filosofia dele, mas que, apesar de discordar da forma como Sócrates pensava, acreditam que a sua vida e também a sua morte são exemplares. É muito provável que Sócrates tenha de fato existido e que sua história seja de fato parecida com o que se conta. Mas de qualquer maneira é muito fácil idealizar a figura de Sócrates, assim como é fácil idealizar as figuras de atletas, celebridades, pensadores e, por que não, artistas. Pensa em quantas bandas cover dos Beatles tem por aí. Milhares, dezenas de milhares de pessoas que dedicam a sua vida, o seu tempo e fazem da sua profissão reproduzir milimetricamente, da melhor forma possível, as músicas que os Beatles gravaram, as roupas que eles usavam, as formas de se mexer, de se portar no palco, as formas de interagir uns com os outros e com a plateia. Existem campeonatos internacionais de bandas cover de Beatles. Nesses campeonatos é analisado cada detalhe, não só das performances desses artistas, mas também de suas características físicas, do seu cabelo, do seu equipamento, as marcas dos instrumentos, as regulagens desses instrumentos, o quanto esses artistas conseguem imitar o timbre da voz de cada um dos 4 Beatles. Muitas vezes quem vê uma dessas bandas cover não se dá o trabalho de apreciar a quantidade de tempo, de minúcia, de esforço, de energia, de atenção que é voltada para essa caracterização toda, para fazer essa reprodução impecável da obra dos Beatles. Aliás, nem os próprios Beatles reproduziam de uma maneira tão fiel as suas próprias músicas quando faziam seus shows. Em 1966, os Beatles inclusive decidem parar de fazer shows, e um dos principais motivos é que eles não conseguem, ao menos com a tecnologia que eles tinham na época, reproduzir ao vivo de maneira satisfatória as coisas que eles criavam em estúdio. Ou seja, essas bandas cover dos Beatles muitas vezes reproduzem as gravações dos Beatles de uma forma mais fiel e detalhada do que os próprios Beatles em suas performances ao vivo. Muitas músicas que estão nos álbuns dos Beatles nunca foram tocadas ao vivo pela banda. Isso inclui, é claro, a imensa maioria das músicas que foram gravadas depois de 1966, depois que a banda já não fazia mais shows. Mas inclui também várias músicas dos primeiros álbuns da banda. Nem todas as músicas que cabiam no fonograma, num álbum ou num single,
cabiam num show ao vivo. No entanto, existem festivais em que as bandas se revezam para reproduzir cada música de toda a discografia dos Beatles. Se fosse possível ser mais Beatles do que os Beatles, algumas dessas bandas possivelmente seriam mais Beatles do que os Beatles. Mas aí a gente tem um problema. Uma obra de arte, ela não consiste somente das características estéticas e formais que a compõem. É claro, uma música tem a sua melodia, sua harmonia, seu ritmo, seus timbres, sua letra, mas a música tem mais do que isso. A música tem, por exemplo, o seu contexto. A música tem, por exemplo, o seu conceito. Na obra Pierre Menard, autor de Quixote, Jorge Luis Borges fala sobre um escritor que decide reescrever o Dom Quixote palavra por palavra. Mas repare, ele não quer copiar o Dom Quixote. Ele quer escrever o Dom Quixote. Dom Quixote, claro, já havia sido escrito por Cervantes havia muitos séculos. E o personagem de Borges, Pierre Menard, tenta reescrever ele mesmo, o Dom Quixote, palavra por palavra, sem copiar a obra de Cervantes. E consegue reproduzir alguns capítulos dessa obra. Pode parecer absurdo e de certa forma é, mas mesmo que esses capítulos sejam iguais palavra por palavra, Borges tenta comparar e contrastar a obra de Cervantes e a obra de Menard. Se o que está escrito nas duas obras é igual, qual é a diferença dessas duas obras? Por incrível que pareça, tem várias diferenças. O contexto em que elas foram escritas tem muitas diferenças. O conceito que essas obras trazem tem muitas diferenças. O mesmo verso escrito por um espanhol, nascido no século XVI, se torna completamente diferente das mesmas palavras escritas por um argentino nascido no século XX. Zygmunt Bauman, famoso sociólogo, é um dos muitos que recupera a história de Sócrates como uma forma de pensar em uma boa vida. Ele considera sim que Sócrates é exemplar, mas ao mesmo tempo, ele não acha que nós devemos imitar Sócrates, que nós devemos fazer as coisas que Sócrates fez. Pode parecer contraintuitivo, mas presta atenção nas palavras do Bauman. Well, I am not comparing myself with Socrates, but very many philosophers, contemporary philosophers, consider life of Socrates as the most perfect, relatively perfect, which you can imagine. If Socrates' kind of life, which he selected, is the perfect solution for Socrates anyway, does it mean that we all should imitate Socrates and try to be like him? No. The answer is on the contrary, because precisely Socrates considered a secret of his happiness in that he, on his own, by his own will, created the form of life which he lived. People who imitate somebody else's form of life, somebody else's model of happiness, are not like Socrates. On the contrary, they betray his recipe. They betray his recipe. É impossível reproduzir a vida de Sócrates, porque nós vivemos em outro contexto, em outro lugar, em outra época, porque nós sabemos pouco sobre a vida de Sócrates, mas mais do que tudo, porque nós não somos Sócrates. O que define a exemplaridade de Sócrates, segundo Bauman, é o quão comprometido ele estava em ser ele mesmo. Sócrates não era um imitador de ninguém. Ele preferiu encerrar a própria vida quando a alternativa era não ser fiel a quem ele era. Essa coragem foi uma escolha dele. Mas se nós tentarmos imitar Sócrates, nós não vamos ser nós mesmos. E caímos mais uma vez no erro de idealizar alguém. Isso não significa que a gente precise justificar para si mesmo todos os nossos erros e nossos problemas e seguir repetindo.
Uma das narrativas mais famosas sobre a morte de Sócrates conta que pouco antes da sua execução, bebendo cicuta, ele estava tentando aprender a tocar uma música nova. Quando perguntaram para ele por que é que poucas horas antes da sua execução ele estava tentando aprender uma música nova, ele respondeu: porque eu não sei tocar essa música e é melhor saber do que não saber. Sócrates era fiel aos seus valores e seus princípios, mas não era uma pessoa estática, não era uma pessoa conformada. Ao que consta, suas últimas palavras foram para Crito, que era um de seus seguidores, que era um homem rico e influente, dizendo: Crito, a gente está devendo um galo para Asclépio. Por favor, não esquece de pagar essa dívida. Não parecem grandes últimas palavras dignas do maior filósofo de todos os tempos, né? Mas elas parecem de alguma forma adequadas a quem Sócrates foi. Quando uma banda cover de Beatles faz uma imitação perfeita de uma gravação dos Beatles ou de uma performance, as qualidades formais dessa imitação podem ser exatamente iguais ou muito parecidas com o que os Beatles faziam. Mas o contexto e os conceitos são completamente diferentes. Um dos grandes diferenciais que fez dos Beatles uma banda tão importante é justamente o fato de que eles não eram imitadores de ninguém. Eles, claro, tinham muitas influências. Eles, claro, aprendiam com vários gêneros musicais e com vários artistas. E até regravavam algumas canções de outros artistas. Mas eles nunca foram conformados com simplesmente imitar alguém. Aliás, eles não imitavam nem a si mesmos. A partir de certo ponto, a cada álbum novo que a banda criava, ela tentava trazer novas musicalidades, novas ideias, e não simplesmente repetir uma fórmula que funcionasse. Em termos de estética, em termos de forma, uma excelente banda cover dos Beatles pode ser muito parecida com os Beatles, mas em termos de contexto e de conteúdo, não poderia estar mais longe. Nesse sentido, alguém que use de diversas influências, do presente e do passado, para tentar criar coisas novas, romper com paradigmas e alargar fronteiras, com certeza está muito mais próximo dos Beatles. A repetição pode ser uma forma de mudança. Ser você mesmo não significa ser sempre o mesmo. Fazer arte como os Beatles não significa imitar os Beatles, que não passavam muito tempo imitando ninguém. E viver como Sócrates não significa imitar Sócrates e nem idealizar Sócrates, porque afinal ele mesmo questionava todos e não idealizava ninguém.